ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Rádio Chapecó, sua amiga sempre. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem, acompanham. São 7h, 1 minutinho. Hoje, 16 de maio de 2026. E é com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, quase completando 10 anos, né? E que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. O objetivo é trazer a esse espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema A Verdadeira Propriedade segundo o Espiritismo. E o convite aí, conheça nossas redes sociais, né? O Hora Espírita Chapecó. Tem no Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver os temas dos próximos programas. Então, os programas também do Hora Espírita Chapecó estão disponíveis em áudio, somente em áudio daí, nas plataformas streaming do Spotify e do Deezer. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, o Celso Dalpiva e o Hermínio Daroldi, ambos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Celso, tudo tranquilo? Bom dia, saudação fraterna aos nossos ouvintes e uma saudação muito grande a vocês que estão conosco aqui na bancada. Hermínio, bom dia, tudo certo? Bom dia, Mauri, bom dia, Dalpiva, bom dia, nosso operador, Volmir. E bom dia a todos que nos ouvem. Muito bem, então, nosso bom dia também ao nosso operador aí, o Volmir, que nos assessora hoje, desde as 5, tá aí já, né? E eu sou o Mauri Tadeu, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos então início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima, e aos nossos parceiros, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, a qual pedimos licença para ouvirmos os seus recados. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h05, estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó e FM, né? E o tema do programa de hoje é a verdadeira propriedade segundo o Espiritismo. Muitas vezes gastamos uma energia imensa acumulando bens, títulos e posses, mas a doutrina espírita nos propõe uma pergunta central: o que levaremos conosco quando deixamos o corpo físico? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, no seu item 9, temos o assunto sobre a verdadeira propriedade. Na instrução dos espíritos, para quem é espírita e leu, sabe que a parte do capítulo é composto por duas partes. A primeira, Allan Kardec, que nos apresenta toda o histórico, todas as informações, e depois a instrução dos espíritos. Então, nas instruções dos espíritos desse capítulo, encontramos que os espíritos nos dizem que a única propriedade real do homem é aquela que ele pode levar deste mundo, e o que fica na terra não nos pertence de fato. É apenas um empréstimo. Veja só, isso tudo olhando pelo lado reencarnacionista. Então, hoje no Hora Espírita, vamos procurar entender como esse ensinamento pode transformar a nossa forma de lidar com o dinheiro, com o trabalho e até com as perdas. Então fica o convite, fique conosco e vamos ao programa. Para iniciarmos, Celso, de acordo então com a doutrina espírita, qual seria a definição exata da verdadeira propriedade? Mauri, a verdadeira propriedade, você já fez referência nessa tua manifestação. Nós, o homem, todos nós, possuímos em plena propriedade aquilo que podemos levar para o outro mundo. Do que encontramos aqui no chegar e ao partir, gozamos apenas enquanto aqui permanecemos. Então, o que nós conseguimos levar daqui para o outro mundo? As nossas boas ações. Todos nós estamos aqui encarnados para vencer as nossas imperfeições. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a falta de perdão. A falta de perdão é algo fundamental, porque há uma história de que uma senhora teve seu filho assassinado e ela ficou desesperada e com ódio do assassino. Passado um tempo, ela sentiu que ela estava se prejudicando. Ela refletiu e resolveu ir ela nem tomou conhecimento do julgamento do criminoso, mas soube que ele tinha sido preso. E ela foi ao cárcere, não para trucidá-lo, mas para perdoá-lo. Ela não tratou da sua libertação, nada. Ela foi para perdoar. Quer dizer, este ato do perdão das ofensas é um ato nobre. Ela resolveu o sentimento dela? Não, ela ficou com o sentimento, mas ficou mais leve, mais tranquila, mais serena. Porque qual é a verdadeira propriedade dela? Era o exercício do perdão. Ela perdoar aquela ofensa que ela tinha sido
atingida, né? Ela não soube qual é a causa, o filho dela também era jovem, né? E outros também eram jovens. E ela decidiu, então, ir ao encontro dele para perdoar. E é uma série de exemplos de pessoas que assim procederam, eliminaram dos seus ombros esse sofrimento, né? Porque quando eu estou sofrendo em função de uma agressão sofrida, né, se eu não perdoar, quem está se prejudicando sou eu. Eu estou remoendo esses valores, destinando ódio no meu coração. A hora que eu destino um ódio interno, uma raiva interna, um desejo de vingança, eu estou o quê? Liberando substâncias tóxicas para mim. Não é para o outro, né? É isso que ocorre. Então, a minha verdadeira propriedade é aquilo que eu vou levar para o outro mundo. Quer dizer, não é os bens materiais que, ao menos até agora, como você diz, nunca ninguém viu um caixão com gavetas, né? Então, nós levamos aquelas nossas boas ações. E as boas ações eu tenho que estar vigilante sobre os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus atos, né? Quando alguém me faz qualquer coisa, eu registro aquilo com uma naturalidade ou fico com ódio, né? Quantos crimes há no trânsito, fruto de conflitos no trânsito? Quer dizer, será necessário eu descer do meu carro com uma arma na mão, com uma ferramenta na mão para bater no outro? Quer dizer, essas pessoas têm necessidade de trabalhar essas questões internas, né? Da paciência, da resignação, né? Para não cometerem essas faltas graves que vai cometer a mim. Relato uma informação que a gente tinha quando criança, né? Se eu for fazer a minha confissão das minhas faltas dessa semana, eu sou perdoado. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu fiquei sabendo que ninguém vai perdoar minhas ofensas. Eu que tenho que fazer uma boa ação para poder me resgatar daqueles compromissos que eu assumi, daquelas faltas que eu cometi, né? Então, isso é importante. Nós levamos desta vida aquilo que nós podemos nos melhorar a nós mesmos, que são as nossas boas ações. É isso que a verdadeira propriedade vem nos dizer, né? E nós temos que lembrar que Jesus falava que temos que amontoar os nossos tesouros no céu, né? Ele já dizia isso, já dava essa informação há 2000 anos, onde a traça não come, o ferro não corrói, a ferrugem não corrói, e aí vai, né? Então essa informação já existe lá no Novo Testamento por Jesus. O Espiritismo só veio a confirmar isso, né? E principalmente dizendo, olha, realmente nós somos espíritos imortais e nós vamos levar a nossa verdadeira propriedade, é aquilo que cabe no nosso espírito. E o que cabe no nosso espírito? É o que o Celso falou agora. É a nossa atitude, é o que nós somos de verdade, né? E que é isso, calma, a paciência, a resignação, a indulgência, o perdão. Tudo isso são coisas que a gente precisa cultivar cada vez mais, né? Nós ainda somos devedores, não? Nós temos problemas ainda do nosso aperfeiçoamento, nossas imperfeições, né? E nós temos que trabalhar em cima das nossas imperfeições, né? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Do desejo de possuir, para que nós possamos, à medida que vamos melhorando, nós vamos realmente guardando isso no plano espiritual. Muito bem. Hermínio, os espíritos, então, como vimos, nos ensinam que levamos o que temos. Que seria, nós vamos dar a nossa paciência, né? Nós vamos dar a nosso perdão, e não o que guardamos, como disse o Celso. Como explicar, então, essa lógica, para quem está nos ouvindo agora, e que sabe que a gente vive em um mundo tão focado ao acúmulo, tem até exageros nisso, né? Tem até
pouco de exagero. Bom, nós vivemos num mundo que ainda depende muito do material. Não podemos esquecer que nós temos que dar conta das nossas necessidades da sobrevivência física. Então, nós precisamos ainda prover o sustento nosso, da nossa família, através do alimento, do vestuário, de termos onde morar, os meios de deslocamento, as construções de urbanização, de vida mais saudável e moderna. Tudo isso é uma necessidade, e é uma necessidade do progresso, inclusive material. Então, deixando muito claro aqui, que o Espiritismo ele não recrimina a questão, por exemplo, do provimento material, certo? Muito pelo contrário. Cada um, na medida das suas possibilidades, deve se esforçar para prover materialmente as suas necessidades, o seu sustento, colaborar para uma sociedade que gere oportunidade de trabalho, uma oportunidade de progresso para todos. Entretanto, tudo isso nos é útil enquanto estamos aqui, como já dito, né? E o que levamos lá para outro mundo? Então está aqui nas instruções do Livro dos Espíritos, capítulo 6, que diz o seguinte: o que levamos? Os conhecimentos, as qualidades morais e a inteligência, ou seja, o que nossa alma conseguiu evoluir. Bem, essa evolução da alma se dá pelo aprendizado, a nossa evolução espiritual se dá pelo aprendizado intelectual, se dá pelos conhecimentos que adquirimos e pelas qualidades morais, pela evolução moral que fazemos, certo? Então nós precisamos aqui pensar assim, olha, eu tenho que prover o meu sustento material, mas eu tenho que cuidar também do patrimônio espiritual, que é aquele que realmente irá comigo, partirá comigo no dia em que eu desencarnar. E eu sempre faço a seguinte pergunta a mim mesmo: quanto tempo por dia nós nos dedicamos aos interesses materiais, que são transitórios, efêmeros, que ficarão aqui, e quanto nos dedicamos do dia para a aquisição do patrimônio espiritual, a evolução, o conhecimento? Então esse equilíbrio é necessário. Por quê? Porque se nós precisamos dos bens materiais por enquanto, nós também precisamos, e com muito mais razão, das aquisições espirituais, que se dá através do estudo, que se dá através do desenvolvimento da inteligência, mas muito e especialmente da aquisição de qualidades morais. E essas qualidades morais vêm pelo orai, vigiai, instruí-vos, né? Amai-vos, instruí-vos, que o Espiritismo vive repetindo, fundamentado nas lições do Cristo, do Evangelho, né? Então, realmente é assim. Ora, eu tenho bens materiais, consegui conquistar legitimamente bens materiais, mas o que eu faço com ele? Com esse patrimônio material, o que eu faço com esses bens? Eu guardo para mim, coloco lá no banco, às vezes até pratico a usura, né, a agiotagem, ou eu crio oportunidades de trabalho, ou eu auxilio as pessoas que precisam menos. Na quinta-feira eu estive a convite da escola Pedro Maciel, no centro de eventos, fazendo aquele programa O Juiz Vai à Escola, que há 20 anos lá criei. E eu digo que para os alunos que na atualidade nós vemos na escola, por exemplo, né, problemas muito severos de inversão total dos valores, alunos desrespeitando e até ameaçando professores, alunos que vão lá para atrapalhar aqueles outros que querem realmente estudar, alunos que quebram a escola, etc., né? Então,
a minha pergunta a eles assim, ó, o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo? Por quê? Porque aquelas atitudes contrariam totalmente não só as lições do Cristo, mas toda e qualquer base de humanismo. Quais são as bases do humanismo? O mais forte deve proteger o mais fraco. O que tem mais deve ajudar o que tem menos. O que sabe um pouco mais deve ajudar no desenvolvimento do outro que sabe menos. O que é são ampara o doente. Então essas são as lições de humanismo que nós precisamos desenvolver para que o nosso espírito adquira essas qualidades morais, para que ele possa realmente adquirir luz para chegar lá no mundo espiritual e ter sua própria luz, não ser absorvido por um certo tempo pela escuridão que também lá pode nos aguardar de acordo com as nossas atitudes. Claro, nós estamos em caminhada, nós não chegamos ao nosso objetivo, estamos mais perto do ponto de saída do que do ponto de chegada, né? Mas nós temos condições, sim, e o Espiritismo nos ajuda muito nisso, através de uma explicação objetiva, lógica e muito, muito sucinta nas suas respostas, muito taxativa, a encontrarmos esse caminho para a aquisição desses bens da alma, né? Mas quanto tempo por dia você está dedicando nisso? Pensa nisso. Todo o restante você deixará. E quanto você dedica por dia ao que você realmente vai levar? É interessante reforçar, né, Hermínio, de que os bens materiais nós necessitamos para a nossa sobrevivência, né, para a nossa vivência, né, tipo. E realmente, olhando ao longo da humanidade, o desenvolvimento que tivemos na área da ciência, na área da tecnologia, né, tipo, quando chegaram aqui, Pedro Álvares Cabral chegou com um barquinho pequeno. Hoje se atravessa os oceanos com barcos grandes, com cargas grandes, né? Para tu ir para a Europa, tu vai de avião, não vai mais de navio. Então, esse desenvolvimento necessitou de recursos materiais. Né? Precisou de recursos materiais. Não estamos dizendo que os recursos materiais não são necessários, mas eles têm que ter o seu devido valor, né, Chico? E realmente, talvez nós todos passamos o dia preocupado com os bens materiais para a nossa sobrevivência e esquecemos de um momento de oração, de prece, de reencontro interno conosco mesmo, né, Chico? Quantos de nós faz um momento de oração em casa? Esse é fundamental, né, Chico? E aí essa tua passagem pela escola, fazendo essa reflexão com os nossos filhos, né, da necessidade de eles terem esses valores também, né, e não destruírem aquilo que a escola fez, né, que a comunidade fez com grande esforço, né, eu acho engraçado, sabe, porque eu sempre digo que a escola pública esse é meu programa que eu criei informalmente, mas tem 20 anos. Já chegam próximo de 400 idas às escolas, entre escolas aqui de Chapecó, só escola pública, entre Chapecó e a região. Mas é exatamente uma forma de gratidão que eu tenho pela escola pública, porque a escola pública foi o que me propiciou ser alguém um pouco melhor, né? E eu sempre digo para eles que a escola pública é o único barco que pode levar as pessoas da nossa classe econômica, de onde nós viemos, a um mundo melhor. Mas tem gente que vai lá quebrar o casco do barco, entende? Vai lá e tenta agredir quem está conduzindo o barco. E que aquela cadeira onde sentam não é de graça, embora a escola pública seja gratuita, mas alguém está pagando, inclusive os pais deles, quando compram um pacote de arroz, de farinha, de açúcar, e que o imposto está lá embutido. Então,
que eles realmente aproveitem isso. Mas eu quero mandar aqui um abraço ao meu amigo e irmão que a vida me trouxe, Marco Aurélio Petri, advogado Marco Aurélio Petri, que é de outra religião, professa outra religião, mas que sempre troca ideias comigo e nos faz também entrar nessa reflexão. E para dizer também que o Espiritismo respeita todas as demais religiões, embora pretenda divulgar, né, a doutrina que nós entendemos que pode ajudar muitas pessoas nessa aquisição dos bens da alma. São alguns detalhes que a gente, já que vocês colocaram aí, eu vou tentar fazer algumas informações. Então, a primeira, de outra religião. Sabe, as coisas acontecem pelas leis divinas ou naturais, independente da pessoa querer ou não. Independente da religião que professa. Independente do que você acha que é certo dentro da nossa pequenez, é impossível a gente achar que nós somos conhecedores da ciência, da religião e das coisas do bem e do mal. Nós não sabemos nada. Meros aprendizes. Meros e meros. Raul Seixas já dizia, você que é um doutor, um padre, um policial. E que se acha que está contribuindo com a bela causa social, você está enganado. Então, a outra coisa é quando o Hermínio fala que nós gastamos todo o nosso tempo em trabalho. E quando eu vejo, como eu vi essa semana, o quanto é importante, quantas possibilidades nós temos de cuidar da nossa alma, das coisas que nós levamos durante o que nós estamos fazendo do trabalho material. Quando eu vejo a pessoa com lava-jato lá limpando a sua calçada e jogando pedaços de ferro, o que tinha na calçada dela, para a calçada do vizinho, em vez de pegar e dizer, pô, tá na minha calçada, eu tô lavando com lava-jato, vai lá e ajunta aquilo e leva, dá o destino. Não, joga na calçada do outro, ou pro meio da rua, onde vão passar carros e pode furar pneus. Entendem? Sim. A outra, tem 4 vagas de carro. Hoje, vagas de carro é uma coisa rara em Chapecó. E a pessoa coloca desajustado, o primeiro que chega, desajustado, tomando 2 vagas, ou seja, onde cabiam 4, vão caber 3, e olha lá. Então, esses detalhes, que se você começar a olhar, esses pequenos detalhes, vai estacionar? Cara, estaciona usando só o seu espaço, não o do outro. É a importância disso, né? Quando nós começamos a pensar no outro, nós cuidamos para que essas pequenas coisas também estamos trabalhando para ajustem. O nosso. Até porque o desenvolvimento do nosso planeta também é material. Sim. O Dalpiva falava na época de Cabral, mas olha, não vamos longe, 200 anos atrás, o que era em matéria de infraestrutura, urbanismo no nosso planeta, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Olha hoje quanta coisa temos. Então, aquele negócio, né? Limpe a frente da sua casa e o mundo será limpo. Mas para ser limpo não pode jogar na calçada do jogando outro. na calçada do outro. Outra coisa que você pode fazer e muito, se você quer, né, evoluir moralmente, levar alguma coisa moralmente, para que tanto barulho de carros e motos com as das abertas, as descargas? Silencioso. Arrebentam tudo. A poluição então, quando você... sonora, né? A poluição sonora. O som não tem barreira, não tem cerca que segure. Então, a pessoa quer... Está acordado de 3 da manhã e quer acordar a metade de Chapecó com seu ruído.
Entende? Isso também está mostrando que ela não está querendo levar coisas espirituais. Ela está querendo ofender uma sociedade, mostrar que está revoltada com a sociedade. Então, essas coisas deveriam, um dia a humanidade vai entender isso. Mauri, eu às vezes me pergunto isso também, porque assim, realmente, todos nós ainda praticamos pequenas transgressões próprias da nossa ainda involução moral. Nós ainda, de vez em quando, nos surpreendemos aí praticando pequenas transgressões, mas pouco a pouco vamos percebendo e melhorando. Mas isso que você fala, da questão do ruído, da poluição sonora, eu vejo que também é uma questão que diz respeito à proeminência de ostentação dos bens materiais. Então a pessoa assim, quer chamar atenção, comprou uma moto, quer chamar atenção, o que ela faz, né? Ela tem que acelerar, daí todo mundo olha para ela. Ou passa com o carro tunado e o som a 1000. Por quê? Porque quer chamar a atenção que ela tem um carro, entende? E tem som. O carro tem som. Então, ainda é aquela visão de que, olha, eu tenho alguma coisa, mas isso não me basta. Os outros têm que ver que eu tenho, né? Então, mas pouco a pouco nós vamos eliminando e vem aí a tecnologia do carro elétrico, da moto elétrica, para também ajudar a resolver isso. Muito bem, vocês que ligaram então o rádio agora, está acompanhando o programa Hora Espírita, o tema de hoje é a verdadeira propriedade segundo o Espiritismo. E queremos agradecer então a você que nos acompanha, receba nosso carinho, a Lia, o Jair, a Thalita, Marisa, Mária, Carla, Regina, Nelly, Neuza, Marisa, o Marcos, Leudete, a Sônia, nossa, vamos lá, Sara Jane, Marisa Scapinello, a Sandra Moraes, a Zeneci. Um bom dia a todos vocês. Então, Celso, se os bens materiais são apenas um empréstimo de Deus, qual o objetivo então desse empréstimo? O fato então de nós não sermos os donos absolutos dos bens, ela aumentaria a nossa responsabilidade como nós gastamos isso? Não. Os bens da terra pertencem, então, como falamos, a Deus, que distribui não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Né? Tanto eles não são propriedades privadas do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daqueles que se julga como os melhores títulos para possuí-los. Né? Então todos nós temos informações, conhecimento de famílias, propriedades que tinham riqueza e que de repente essa riqueza escapou por entre os dedos, né? Então os bens que possuímos na terra devem estar a serviço da sociedade. Não devemos ter a pretensão de acumular bens pelo nosso belo prazer. Né? Podemos acumular esses bens para colocar a serviço da sociedade, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando tecnologia, porque necessitamos dos bens para gerar tecnologias. Né? A tecnologia da aviação, a tecnologia do transporte, a tecnologia do desenvolvimento dos medicamentos. Né? As grandes obras. As grandes obras. As obras de infraestrutura, elas necessitam de bens materiais, necessitam do capital. Né? Então, se estamos colocando esses bens a serviço da sociedade, então estamos cumprindo com a nossa missão. Né? Então, devemos ter os bens que possam gerar trabalho para os outros, desenvolver tecnologia. E aí, então, essas que nós fizemos referência, né? A infraestrutura necessária. Né? A população cresceu, né? A população que era 1 bilhão já está em 7, 8 bilhões de pessoas. Né? Essas pessoas precisam se deslocar. Chapecó, que há 40, 50 anos tinha 20 mil pessoas, você conhecia todos. Chapecó tem 300 mil habitantes, caminhando para 400 mil habitantes.
Então, a infraestrutura que precisa ter, há necessidade de ter pessoas que vamos só aqui a parte de produção de alimentos, os frigoríficos, a produção de leite, né? Então, há necessidade de ter alguém que tenha esse capital para gerar essa riqueza e gerar esses produtos que nós precisamos para nosso sustento, né? Então... Produzir alimentos para a humanidade, né? Sim, Chapecó hoje produz alimentos não só para nós produzimos para a humanidade, né? Quanto aqui é exportado para outros países, de rincões longínquos, né? Mas temos o alimento para nós e temos a possibilidade, porque as condições aqui nos permitem produzir, então precisamos ter dessa riqueza, né? O problema da riqueza, ela se atém àquelas pessoas que querem acumular. É sobre esse ponto que nós estamos abordando hoje aqui, né? Eu tenho minha propriedade, eu quero mais propriedade, e vive numa situação de miserabilidade, porque ele quer guardar o dinheiro, guardar o capital, comprar mais terra, mas não gera riqueza. A riqueza é para ele. É esse ponto de vista que nós estamos abordando aqui, né? E nem para ele, às vezes, né? Ele passa uma vida muito miserável, cheia de privações para não gastar. Quer dizer, o patrimônio possui ele. Não é sim, ele sim. que possui o patrimônio, né? O patrimônio possui ele. É o escravo do patrimônio. É sobre isso. O coração dele está lá, né? O tesouro dele está lá. Está lá no patrimônio. Está o coração. Quer dizer, é isso que nós estamos falando nesta manhã, né? É sobre eu não ter essa visão de ter o patrimônio para mim e acumular, e realmente, né, Hermínio, vive numa condição de miserabilidade, né? Não tem nenhum sentimento. A sua casa é muito pequena, muito modesta, né? Porque ele não pode ter nada, ele tem que acumular. Ele não vai comprar algo para o seu conforto, porque ele tem que acumular riqueza. É sobre este aspecto que nós estamos falando hoje, né? Mas que a riqueza é importante, os recursos materiais são importantes para gerar este bem-estar, né? Então, todo este patrimônio que Chapecó está produzindo para gerar alimentos para a humanidade, isso é uma contribuição fantástica, né? O Espiritismo basicamente nos diz que não há nenhum problema no acúmulo de riqueza, mas sob duas condições. Primeiro, como foi acumulada essa riqueza? A pessoa acumulou essa riqueza trabalhando, pelo uso da inteligência, né, sendo moderado nos seus gastos, enfim, um acúmulo legítimo, sem ter tirado de ninguém, sem ter explorado seu semelhante, etc. E segundo o que o Dalpiva nos falou, qual é o uso que tu faz dessa riqueza? Você promove o progresso, oportunidades das outras pessoas, ou você faz o buraco lá no chão e enterra tudo, né? Como faziam antigamente. É como aquele que Jesus deu 10 moedas, 10 talentos, 5 talentos e 1 talento. E 1 talento enterrou porque Jesus era muito rígido, então ele não devolveu. O patrão. O padrão. O patrão. O patrão era muito rígido, então ele devolveu o talento na mensagem do Cristo, né? Quer dizer, dessa riqueza que nós estamos falando, né? Dessa riqueza. O ponto mais importante é onde está a vossa riqueza, né? Lá estará o vosso coração, né? Então, é o tesouro, tal. Então, a gente fica pensando quanta gente que economiza vamos dizer assim, num cachorro quente, para tentar ir com o cofre cheio. Sim. Mas economizou no alimento ou numa roupa para ela, né? Mas o cofre tá lá, tá cheio, não? Esse é o lance. Uma vida tirânica, sua família, né? Ou assim também. Como a gente conhecia antigamente, quando as famílias eram mais patriarcais, onde o homem tinha o controle do cofre absoluto, né? Muitas vezes impunha a própria esposa uma vida quase que miserável para guardar. Só guardar, né? Lá na minha casa era diferente, né? A gente não gastava porque não tinha. A situação, o programa de hoje aqui, que é a verdadeira propriedade,
segundo o Espiritismo, nossa, dá para ficar 10, 15 horas conversando e nós poderíamos nos aprofundar nesse tema que o Celso levantou agora, né, do dinheiro que a pessoa guarda demais, mas não usa para si próprio. Então, o ser ganancioso, que o Hermínio falou. Então, quando você vê que nós teríamos horas e horas que poderíamos falar sobre esse assunto, né? Então, quanto é importante cada um pensar, quem está em casa hoje, o que ele está fazendo com o que ele tem, né? O que ele está fazendo? Ele está dando prazer para ele, para a família? Está ajudando os outros? Está conseguindo fazer com que isso transforme-se na felicidade de alguém? Está movimentando. O Chico dizia que dinheiro parado é que nem um rio morto ou uma pessoa que o sangue não circula. Né? Lembram disso? O Chico disse, né, que que o dinheiro seria tipo um sangue circulante. Ele, quando está vivo, ele está circulando. Então, tem bastante coisa, assim como a gente ontem falou, cara, você está limpando a calçada? Tranquilo. Limpa completamente, faça algo a mais, né? Dê um pouco a mais. Junta o lixo. Junta aquilo ali, né? Não deixa, não joga no outro lado, né? Não, minha moto, vamos diminuir um pouco. Não, às 3 da manhã é exagero, não vamos fazer, né? Pô, cuida no estacionar, cuida. Coloca um pouquinho de amor naquilo que tu faz. Se tu colocar um pouquinho de amor ao próximo, naquilo que tu faz, você estará começando, além do trabalho do dia a dia, fazendo alguma coisa de trabalho para a sua vida espiritual lá na frente. Está acumulando patrimônio espiritual. Patrimônio espiritual, porque é na boa ação que você nota. Tem um pé de guanchumba, vai, no meio de um jardim, vai lá e tira aquele pé de guanchumba. Não precisa ninguém pedir. Tirou, ficou mais bonito o jardim, né? Ok, então vamos em frente. Hermínio, como praticar o desapego proposto pelo Espiritismo sem cair na negligência com as necessidades básicas da vida material? Ali vem o equilíbrio, né? O equilíbrio é necessário em tudo na vida. A virtude diz que está ali no meio termo. Bom, como disse antes, nós precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, para promover o progresso social e até mesmo do planeta. Então, nem aquele negócio de guardar tudo, né, só para mim, e nem aquele negócio de também ser imprevidente. Não, a vida é hoje, amigo. Vou gastar hoje o que ganho no mês que vem. Eu quero um adiantamento, né, do salário, porque eu quero queimar hoje à noite, né? Evidentemente que a imprevidência gera problemas não só para a pessoa imprevidente, além de demonstrar uma compulsividade ao consumismo, né, como gera um problema para a sociedade. Por quê? Porque se alguém só pensa no hoje e gastar tudo hoje, o que vai ganhar amanhã, inclusive, evidentemente que no futuro a sociedade vai ter que sustentar essa pessoa. Vai ser uma sobrecarga à sociedade. Então, aquela pessoa poderia fazer lá a sua reservinha, poderia fazer lá... Por quê? Porque vem os dias ruins também. Sim. Os dias difíceis chegam para todos, seja às vezes em razão de um desemprego passageiro, seja em razão de uma necessidade de cuidados com a saúde, seja em razão de ter que amparar um familiar que está passando por uma necessidade. Agora, se a pessoa gasta tudo o que ganha, quando poderia fazer uma pequena reserva, ela está sendo imprevidente. E isto também não é uma boa administração dos bens materiais que Deus nos deposita. O Hermínio está falando, estava lembrando aqui do futebol, todos nós gostamos, né? Mas a situação da administração dos clubes de futebol é o que o Hermínio falou, né? Eles estão pedindo o empréstimo do ano que vem para gastar esse ano, né, tio? Do que vão receber ano que vem para gastar esse ano.
Quer dizer, é um exemplo clássico que nós temos na nossa sociedade, que é este volume de gasto do nosso futebol. Mas realmente há um contingente grande de pessoas que não são previdentes, né? E que a propaganda também ela é maligna, né? A propaganda também, se nós atentarmos para a mensagem da televisão, especialmente, todo mundo tem televisão hoje, né? Mas eu vou comprar aquela panela, vou comprar aquele bem, vou comprar aquele eletrônico, quando não preciso, tia. Quando não preciso, né? Porque essa previdência vem do menor ao maior, tia. Do menor ao maior, né, tia? Quer dizer, você faz um gasto desnecessário, né, tia? Cara, você tem que ter o conforto, mas também não é tudo aquilo que te oferece, você vai comprar, vai adquirir. A mídia é uma tortura constante para te tomar o dinheiro, né? Se você for na internet hoje procurar um sapato, você está ferrado. Tá. Porque depois, por 5 anos... Eles ficam te oferecendo sapato. Qualquer coisa que você vai procurar vai aparecer um sapato. Não, Vamos abrir só um parênteses aqui que eu acho que é importante. Nós estamos falando de reencarnação, né? O Espiritismo prega a reencarnação. Hoje a gente vê crianças prodígio tocando piano com tenra idade, né? Nós temos aí praticamente pessoas que estão já com 9, 10 anos dizendo que já estão sentando com físicos maduros, estudando física, e aí vai. Então, só colocar assim, o conhecimento que a gente leva, as virtudes, né? Que são, então, o que você falou antes, Celso, propriedades reais, elas são importantes por quê? Por que elas são importantes? Elas sobrevivem à morte do corpo físico? Mas e daí? Vão para onde isso? Vai para quem? Ela acompanha o espírito do outro lado da existência, do oceano da vida. Exato. E quando retorna aqui numa reencarnação, você vê... eu estava, ao menos foi uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, né? Uma criança pedindo para os músicos, ele sentou Sim, tocar uma música. Tocar uma música e ele sentou lá e acompanhou perfeitamente era um shopping isso, né? Um shopping da mensagem, né? Então começou as pessoas cercarem aquele jovem, né? Um jovem, talvez de 10 anos, né? Como este jovem sabia disso? Como ele tinha esse conhecimento? Tem outros jovens aí que fizeram medicina com 10, 12, 13 anos, 14 anos, com conhecimento profundo. Então, os conhecimentos, os valores que eu adquiro aqui agora, no meu desencarne, eles vão comigo, com o espírito. Forma a bagagem espiritual. Forma a bagagem espiritual. Forma a tua bagagem. Você pode até estar sem a lembrança desses fatos na encarnação seguinte, mas as habilidades adquiridas sempre estarão contigo, preservadas. Nós temos jovens expositores espíritas hoje que, eu não sei, eles fazem uma exposição e fazem referência a inúmeros livros com capítulo, com versículo, com tudo, tia. Quer dizer, não vamos fazer referência ao nome deles, mas são jovens de 20 e poucos, 30 anos. Estão no YouTube, né? Então, são isso que eles levaram, né? E quando retornam aqui, essa lembrança vem, né, tia? Essa lembrança vem. E fazendo esse gancho da reencarnação, fazendo esse gancho da imortalidade da alma, Hermínio, então como que essa compreensão da verdadeira propriedade pode ajudar alguém que perde tudo financeiramente, que passa por uma falência, ou até aquele que vive uma vida na pobreza? Sim. Financeira? Bem, a riqueza circula. E não circula só dentro de uma existência. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã e tem realmente um dos seus pilares mais destacados, a reencarnação. Ou seja, nós vivemos inúmeras vidas sucessivas, inúmeras reencarnações com vista a esse aprendizado contínuo que fazemos, né? E para que esse aprendizado
aconteça em todos os aspectos, nós, em cada encarnação, passamos por experiências diversas. Então, numa encarnação, podemos viver a prova da riqueza, quando a gente vem para testar a nossa bondade, testar a nossa boa capacidade administrando bens, criando oportunidades, etc. Numa outra, podemos escolher a prova da miséria para passarmos por todas as vicissitudes das dificuldades materiais. Numa outra prova, podemos passar por uma situação remediada. Quando nós conseguimos daí um patrimônio espiritual que nos permita o equilíbrio, passaremos por existências que nem se afastam e nem se aproximam muito da riqueza, da pobreza, só o necessário, porque daí já saberemos que os verdadeiros bens são os bens da alma, né? Mas veja o seguinte, que nós vemos pessoas, e com razão, às vezes, muito preocupadas com as quedas econômicas que passam por uma existência. A pessoa, às vezes, está aí trabalhando seriamente numa atividade, vem uma crise econômica e coloca ele em dificuldade, e não somente dificuldade ele, pessoalmente, sua família, mas todos aqueles que dependem dos empregos, geração de impostos, etc. É muito normal que essa pessoa se sinta, sim, preocupada, triste. Mas essa pessoa, acima de tudo, se for um pouco espiritualizada, ela sabe que, né, tal qual está sendo testada naquele momento, que virá também o socorro, que virá também o auxílio, que virá também a janela que se abre para uma saída para aquela situação. Agora, se a pessoa for eminentemente materialista, ela vai se afundar, porque toda a sua base, o seu tesouro e, consequentemente, o seu coração estava lá. E por isso que algumas pessoas até vão ao suicídio, quando chegam a uma falência, etc. Por quê? Porque tudo que elas imaginavam estava nos bens materiais. Não havia nada além disso, não havia aquisições da alma, não havia uma visão para fora do mundo patrimonial. Então é muito importante, até mesmo para isso, que a pessoa esteja fortalecida e espiritualmente esclarecida, de que, olha, assim como passo pela dificuldade hoje, certamente que não por mero acaso, há uma razão nisso, muitas vezes até de crescimento espiritual, de despertamento espiritual, mas que em seguida virá também o auxílio, a proteção, o reerguimento. E eu lembro disso meu Deus, o Barão Mauá. Mauá, que foi um dos grandes investidores iniciais na história do Brasil, criou a primeira siderúrgica, ajudou a fundar o Banco do Brasil na época, estendeu o primeiro cabo de telégrafo para a Europa, aqui. Ele falido, até a aliança de casamento dele e da esposa ele entregou aos credores. Mas ele foi lá e se levantou, e novamente se tornou aquele grande empreendedor que ajudou em muito, na época de Dom Pedro II, o progresso do Brasil. Há até um filme, Mauá, o Rei e o Imperador. Embora em algum aspecto em relação a Dom Pedro II não seja justo o filme, porque Dom Pedro II foi um grande administrador do Brasil e que muito ajudou. Mas a figura de Mauá espelha muito bem essa situação da pessoa que, espiritualmente elevada, vai à quebra econômica, à bancarrota, mas se levanta. Hermínio, como falou, a quebra econômica e bancarrota, vamos lembrar do episódio do Rio Grande do Sul recente, né? Dos temporais que destruíram inúmeras propriedades lá com o excesso de chuva, né?
E já são 38 proprietários que suicidaram, né? Sim. Não tiveram a ciência, o conhecimento deste ato que eles fizeram, da gravidade desse ato, né? Talvez se eles tivessem, talvez não, se eles tivessem permanecido aqui, poderiam perder a propriedade, mas encontrariam outro caminho para a sobrevivência deles, né? Que o episódio do suicídio é um dos episódios mais graves que temos, né? Então, são 38, a última informação que eu ouvi, de proprietários que suicidaram aqui no Rio Grande do Sul. É um número exagerado, né? Por uma mesma causa, né, tia? Realmente é um nome muito, muito triste, muito complicado. Muito triste. A gente pede aí que, olha, que se está nessa situação, tenha fé. Muita fé, se agarre em alguma religião, alguma coisa. Busca a Deus. E pedimos licença agora para possamos ouvir então o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h56, estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó, e hoje o tema é a verdadeira propriedade, né? Segundo o Espiritismo. E para encerrarmos, então, Celso e Hermínio, se a riqueza material, então, a gente viu, é transitória, qual seria, então, a forma correta de utilizá-la, segundo o Evangelho, para que ela se transforme num crédito nosso para a vida espiritual, né? Bom, o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida. Porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. A vontade do homem pode conservar nas mãos dos seus descendentes a fortuna que possuía. É, pois, impotente o que não priva, entretanto, do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue conveniente. Então, essa propriedade ela pode ser transferida dos pais para os filhos. E, se Deus quiser, pode retirá-la também, como tem retirado de muitas pessoas. Hermínio, esse crédito que a gente leva, como que a gente pode fazer isso? Para encerrar, assim, eu gostaria de dizer que Deus nos propicia muitos bens. Não só os bens materiais, mas outros. Não há ninguém que não tenha nada que possa dar e oferecer para gerar os bens da alma. E para isso eu gostaria de fazer uma breve leitura da mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier no livro Fonte Viva, que fala em administração. E tem como base Lucas 16:2. Dá conta da tua administração. Quem disse isso foi Jesus. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra de Deus e, ao mesmo tempo, é administrador,
porque cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que se encontra. Mordomo do mundo não é só aquele que embranquece os cabelos à frente dos interesses coletivos, resolvendo problemas mil, a fim de cumprir a sua missão. Mas cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são os únicos valores de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado, cuidemos dele. A saúde física é um tesouro, a preservemos. A oportunidade de trabalhar é uma bênção, valorizemos. A possibilidade de servir é sempre uma oportunidade divina. O ensejo, a oportunidade de aprender é uma porta libertadora para a alma. O tempo é um patrimônio inestimável, não devemos gastar nosso tempo em futilidades. O lar é uma dádiva do céu e o amigo que você conquista é sempre teu benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa e é agora. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro todas as horas. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela pela tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que Deus te pedirá, dá conta da tua administração. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Muito obrigado, Dalpiva. Um abraço, bom dia, até logo a todos. Obrigado, Hermínio. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado a todos e até o próximo sábado às 7 horas com mais um Hora Espírita.